O greening, também conhecido como HLB, é uma doença que ataca todos os tipos de citros. A sua causa acontece por meio da ação de uma bactéria que é transmitida pelo inseto Psilídeo. De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura, a doença foi identificada no Brasil em 2004 e até hoje é uma das causas de maior prejuízo para essas culturas. Nós conversamos com um engenheiro agrônomo especialista para saber quais as medidas de prevenção. Essa é uma doença que a gente tem identificado aqui no nosso estado e que vem chamando a atenção dos produtores, né? Isso, ela tem dizimado algumas plantas porque quando se busca orientação para saber o que está acontecendo com a árvore, já está sendo tarde. Então, por isso que é importante identificar os sintomas iniciais. Se de repente conseguir identificar que está no galho superior descendo, que é o amarelão, né? A parte amarela, você consegue cortar o galho, desde que seja pelo menos uns 50 centímetros abaixo do limite ali. Mas se demorar muito, contamina toda a árvore. Aí está perdida essa árvore, não tem mais volta. É uma bactéria que foi introduzida na árvore através de um inseto chamado um psilídeo. Né? Ao sugar a planta transmitiu. E aí vai causar esse amarelão, o fruto fica miúdo, né, em relação aos normais aqui, ó. Dá para ver que está bem miúdo e também você consegue identificar nesse fruto miúdo que a columela, que é essa parte branca onde une os gomos, é torta. Está torta e aí significa que do lado de cá não cresceu. Às vezes não tem, às vezes tem pouca semente ou é falha. Então isso é uma identificação, mas aqui está muito avançado já. Então essa árvore já está contaminada a ponto de ter que eliminar ela. Vamos comentar um pouquinho sobre os principais sintomas, a gente acabou de citar, mas para que o produtor consiga bater o olho na árvore e já identificar assim de longe. Essa diferença de tamanho dos frutos é algo que também tem que prestar atenção. Isso, o tamanho do fruto, né, ele é bem miúdo, reduzido, cai totalmente a produtividade, a columela torta e essas manchas mosqueado e irregular. Isso é o principal. Só quando detectado não tem volta, então tem que prevenir. Formas de prevenção, então, para que os produtores não tenham esse problema com o greening. Quais são as principais? Então, é assim, no momento que implantou, o greening, como é um sugador, um inseto muito pequeno, ele precisa sugar tecido novo. Então, o maior ataque se dá na primavera, quando começa a brotação nova. Então, não pode deixar, no mínimo, até 15 dias sem pulverização contra esse psilídeo. Só que tem outros insetos que são sugadores que aparecem junto também, como o pulgão, que transmite a tristeza, como tem cigarrinha, que transmite outra bactéria, que são do mesmo tipo são sugadores. Então o mesmo produto controla os três, só não pode deixar entrar, não pode deixar a transmissão ocorrer. Então é manejo, é ficar dia a dia olhando se chegou o pulgão, se tem psilídeo, porque só vai ver depois, quando a árvore tem 10, 15 anos para frente, e aí acaba morrendo. Então ela não vai produzir o primeiro fruto, depois vai dar torto, já perdeu a árvore. As perdas, então, na produtividade da planta, elas acarretam também na parte econômica, né? A gente tem dados sobre isso? Sim, o que perde é o seguinte, vai perder um fruto pequeno, não vai para o mercado, certo? No outro ano já não é um fruto, 2, 3, assim vai, quando vê, perde a árvore toda. Então o prejuízo é maior ainda, quando tem que repor todas as árvores. Como o psilídeo, o ataque é a parte aérea, então ele procura brotações novas nas pontas dos ramos. Então se identificou um ramo que está amarelando, certo? Com esse mosqueado. Se você identificar que é só aquele ramo, vem abaixo do limite da última mancha, pelo menos uns 50 centímetros e corta. Corta, mas não corta o outro galho sem lavar a ferramenta. Se ali tiver contaminado ainda, pode passar para o outro. Então vai ser feito isso aí. Agora, se já desceu e passou para outro galho, toda a árvore, até no tronco embaixo, e contaminou toda a árvore, e não tem mais volta. O clima também pode favorecer a multiplicação desses insetos? Sim, conforme o clima está muito quente, por exemplo, muito seco, aumenta a população de insetos porque encurta o ciclo dele. Então dá mais gerações durante o ano. A geração é mais curta. Então você tem que cuidar mais assim quando é muito quente, por exemplo. Faz parte do manejo, no período que a árvore está em dormência, está quieta, paralisada, em baixa atividade, fazer o controle de outras doenças também. Então um tratamento de inverno com calda sulfocálcica vai eliminar grande parte do que está presente na árvore ali.
Então o greening é uma doença que precisa ser monitorada antes mesmo que os sintomas já apareçam, né? Todas as doenças, Antoniela, elas devem ser monitoradas, né? Mas o greening é uma doença, a mais importante doença da citricultura. Então é uma doença que você tem que tomar um cuidado muito especial, que uma vez que ela entra na lavoura ou no pomar, né? Me desculpem, ele vai atacar o floema, né? E atacando o floema, então aquela seiva elaborada não vai se distribuir para a planta adequadamente e vai causando os estragos que a gente conhece, que o professor aí explicou muito bem, né? O que nós temos que fazer é o seguinte, é monitorar o inseto, mas é um inseto muito pequeno, difícil de monitorar, né? Então tem que trabalhar com um tripé muito importante, ou seja, mudas certificadas, mudas de origem de qualidade, erradicação de qualquer planta que tiver com esse problema, com essa doença, e o controle dos insetos. O controle dos insetos pode-se se fazer uma bordadura mais adensada ao pomar e aplicar a inseticida nessa bordadura, evitando-se que o inseto penetre dentro do pomar e causa a transmissão dessa doença que é uma bactéria. Então os cuidados são muitos, mas é uma doença importantíssima, uma doença que destrói o pomar.